Olá, seja bem-vinda à live. Hoje eu vou trazer uma questão que é: como que seu filho sente o seu amor? Como seu filho sente essa relação que você está construindo com base no afeto? Como que ele compreende que é amado? Giovana, tudo bom? Seja bem-vinda à live. E eu vou trazer algumas questões relacionadas ao primeiro ano de vida do bebê, em relação à construção desse vínculo e ao desenvolvimento saudável do bebê. Então, eu vou trazer dois pilares bem importantes para que o seu filho compreenda e se sinta amado por você. O primeiro pilar é o vínculo. E quando a gente fala de vínculo, a gente está falando de uma relação verdadeira que você está construindo com ele. Você, com toda a sua presença, com todo o seu amor, com todo o seu afeto, transmitindo para o seu filho. E como que você transmite isso? Como ele percebe essa relação de vínculo? Essa relação de proximidade, de afeto? Ele vai perceber pelo olhar. O olhar é a base do vínculo. Quem diz isso é Amy Pickler. Comece então você olhando o seu bebê, reconhecendo ele e ele também recebendo esse olhar verdadeiro nessa relação. E esse olhar é em todas as situações. Eu fiz uma pergunta aqui nos stories, ainda vou ver ali a enquete, postar. Se você olha para o seu filho, né, se abaixa e olha para o seu filho nos olhos, apenas quando ele fez algo errado, quando tem uma situação de conflito, de crise, ou você precisa pedir algo, solicitar algo para ele, ou se na maioria das vezes, geralmente você abaixa e fala com ele e olha para ele na altura dele. Então é bem importante a gente observar em que situações a gente faz isso, como mãe, como cuidador, em que situações quando a gente vai falar com uma criança, não só o nosso filho. Se a gente geralmente se abaixa, faz o contato pelo olho para fazer o vínculo e a criança possa sentir a nossa presença e aí conseguir nos responder, conseguir também se relacionar com a gente, não que seja algo só que venha a partir de nós. Então, em relação ao olhar, o primeiro ponto aí, que é o vínculo que eu estou trazendo sobre a base do vínculo, né, que é o olhar. Então, você olha, você se coloca na altura da criança. E o segundo ponto, você sempre faz o contato visual nas situações que a criança, que o bebê necessita de maior cuidado. Nessas situações em que ela é totalmente dependente de você, são as situações que vão fortalecer o vínculo. São situações que é muito importante você dar toda essa atenção para que ele perceba que ele está recebendo toda essa atenção. Por exemplo, quando você vai alimentar ele, né? Se estamos falando de um bebê, amamentar, olhar para o bebê, dar mamadeira, pegar no colo, dar mamadeira no colo, olhar, fazer esse contato visual. É muito importante que ele receba o alimento e ele perceba que ele está sendo observado, cuidado nesse momento que ele é tão dependente de você. Na troca de fralda. A troca de fralda tem que ser um momento tranquilo, quando o bebê ele ainda não tá se virando, não tá engatinhando, ele fica mais parado ali na troca de fralda. Você faz esse contato visual, você conversa com seu filho, vou trocar a fralda, vou levantar sua perninha, vá falando o que você está fazendo com o corpo dele. Ele vai criando uma percepção corporal. Isso vai fortalecer muito o vínculo, esse afeto na hora do cuidado, na hora da troca de fralda. Quando o bebê já tá maior e briga ali para cuidar da fralda e na verdade ele tá brincando, né, fugindo ali da troca de fralda, também é um momento aí que também precisa de uma dedicação, um tato,
um cuidado que ele vai estar sentindo todo o seu amor nesse momento tão importante aí de cuidado. O momento quando ele recebe o banho, né, um bebê pequenininho, se já é seu filho já tá maior, já toma banho sozinho, nesse momento de ajudar ele a tirar a roupa, ajudar ele a escolher a roupa, são momentos que precisa de um tempo especial de atenção. Então muitas vezes a mãe fica preocupada, eu não consigo dar tempo, ter tempo para o meu filho, tempo de ficar com ele brincando, né? Tem os afazeres do dia a dia. Mas se você pegar esses tempos, esses momentos dos cuidados básicos com seu filho e você dar mais atenção, desprender um tempo maior, fazer esse contato visual, ele vai sentir nutrido pela sua presença e talvez não vai te demandar em outros momentos. Por exemplo, ele vai poder se sentir mais seguro e confiante brincando sozinho, tendo um tempo livre sozinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a motricidade livre. Então, quando você dá atenção nesses momentos de maior necessidade, depois ele não fica te demandando tanta atenção e até culminando aí numa birra, numa crise. Então, olha que dica boa aí já para as crianças aí maiores, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos também, que é a idade do meu filho, Davi. Então, retomando aqui, primeiro ponto para o bebê se sentir amado, para o seu filho se sentir amado, é fortalecer o vínculo através do olhar, falando na altura da criança e principalmente nos momentos de cuidado. Segundo ponto, é o respeito pela motricidade livre. Quando o seu filho sente que tem liberdade de se movimentar pelo ambiente, mas ao mesmo tempo que essa liberdade, quando ele precisa de um limite, você coloca o limite, então ele percebe que está sendo cuidado, ele se sente amado. Então, mesmo um bebê bem pequenininho aí de 1 mês, 2 meses, como é que a gente vai iniciar essa motricidade livre com o bebê? Ele não vai sentir que tem essa motricidade livre se ele está o tempo todo deitado num berço ou num bebê conforto, num carrinho, né? Ele se sente seguro ali no primeiro mês por esse ambiente que acaba assimilando ao útero ali, né? Estando ali no bebê conforto, então ele tem ali todo o ambiente ali cercando ele, então ele se sente confortável, mas ele também pede muito colo. Nesse colo ele também sente todo o aconchego, porque ele estava todo encolhidinho no útero, mas ali depois de 1 mês ele vai começar a querer se expandir, a explorar o ambiente, a olhar para suas mãos, querer pegar suas mãos, querer brincar com o corpo, e você precisa deixar ele a desenvolver essa motricidade livre, oportunizando. Então, o primeiro brinquedo do bebê são as mãos dele. Se toda hora você coloca um objeto na mão dele para ele pegar, para ele brincar ali com a mão, em que momento ele vai ter oportunidade de perceber o seu corpo? Então, antes mesmo de você ofertar um brinquedo ao bebê, deixe ele nesse tempo de descoberta, descobrir e brincar com a sua mão. E também é bem importante que ele fique ali depois de 1 mês, no momento que você sentir essa confiança, essa segurança, que ele fique deitado numa superfície firme, no chão. Essa superfície precisa ser realmente firme, não pode estar sendo ali com algum pano que ele se sinta escorregadio ou um colchão mole. Ele precisa sentir a superfície firme, né, num piso firme ou num tapete bem firme. E isso, ele vai ter esse ambiente em volta dele para ele explorar, descobrir. E voltando, né? Se ele estiver no berço, no bebê conforto, ele não vai sentir essa amplitude do ambiente, essa curiosidade, despertar a motivação para explorar o que tem ao redor. Então, ali a partir do 2º mês, o bebê vai estar olhando, procurando o que tem ao redor
E ele deitado ali no chão, ele vai estar fortalecendo aqui a nuca. Então, um dos princípios ali, né, da motricidade livre é que você não vai colocar o bebê numa posição que ele ainda não conquistou por si só. Então, ele precisa ficar deitado de barriga para cima, olhando para cima. E depois ele vai se virar e ficar de bruços. Enquanto ele não se vira e não fica de bruços, você não coloca na posição de bruços. Então, é bem importante respeitar esse tempo de desenvolvimento do bebê, dando o estímulo adequado. E o estímulo adequado é o bebê no chão firme, de barriga para cima, sendo cuidado, sendo observado. Vamos retomar ali no vínculo o olhar do cuidador, que vai estar atento, cuidando e dando esse estímulo, esse suporte afetivo para o desenvolvimento. Oi, Pri, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre desenvolvimento saudável através do afeto, como o seu filho pode se sentir amado por você, como você demonstra o seu amor para o seu filho. E uma das maneiras é proporcionando a motricidade livre. Então, aí nos primeiros meses, ali no início, no segundo mês, quando você se sentir segura, coloque seu bebê de barriga para cima, no chão firme, para que ele observe o ambiente ao redor e comece a fazer um movimento corporal de se virar. E ele vai fazer várias tentativas ao longo ali do segundo mês, do terceiro mês, para se virar até o momento que ele realmente consegue virar e ficar de bruços. E a mesma coisa em relação ao sentar. A gente não coloca o bebê numa posição de sentar antes que ele conquiste o sentar por si só, através dessa motricidade livre. E a gente precisa dar o estímulo adequado, que novamente é o chão firme, ter esse tempo no chão firme e que ele olhe o ambiente, que seja um ambiente que tenha um estímulo, um brinquedo, que esteja ali, que ele tenha vontade de se rastejar para buscar esse brinquedo. Se você dá tudo pronto para o bebê na mão, ele vai acabar não tendo essa motivação, esse interesse de poder explorar o ambiente. A gente precisa provocar no bebê essa curiosidade, essa motivação, não deixando as coisas muito fáceis. Então o bebê vai rastejar e ele vai estar descobrindo o seu corpo com essa motricidade livre até o momento que ele senta. No momento que ele senta, ele adquire esse equilíbrio, essa postura, ele vai perceber o corpo, perceber o ponto de equilíbrio, depois ele vai voltar, rastejar mais um pouco, ir engatinhando, e nisso ele vai se desenvolvendo, tendo desenvolvimento saudável, porque você está dando liberdade, você está proporcionando estímulos para que ele conquiste os movimentos por si só, o que vai gerar autonomia. E ele vai ver que ele não é totalmente dependente do cuidador, mas é que ele tem autonomia de ir em busca de um brinquedo, autonomia com o próprio corpo. Quando a gente proporciona a motricidade livre, a gente está proporcionando para o bebê essa percepção de si mesmo, a percepção do espaço e a percepção das relações com as coisas, das relações com você. Vai estar percebendo esse afeto, esse amor que você proporciona quando você mostra que você confia nele. Eu confio que ele vai virar, eu confio que ele vai ficar de bruços, eu confio que ele vai sentar, engatinhar, andar, né? Engatinhar antes de sentar, né? Ali rastejar, engatinhar, sentar, andar. Eu confio, eu tô como observadora, fortalecendo o vínculo, fazendo esse contato visual nas relações de cuidado e proporcionando um ambiente seguro, adequado, que eu não precise ficar o tempo todo dizendo não mexe nisso, não mexe aquilo. Não, eu não preciso cercear o movimento dele, mas eu sei que ali é seguro e que se ele for tá tentando um movimento, tá tentando sentar e vai cair para trás, eu vou ali
segurar a cabecinha dele, não vou berrar e não vou estar dizendo o não de uma maneira excessiva, para que ele confia também no teu cuidado, não que você não passe uma insegurança. Você precisa estar a todo momento passando segurança, e por isso que o ambiente precisa ser seguro, adequado para o bebê, para que ele vá desenvolvendo essa autonomia, relação de autonomia e não de dependência. Não, a minha mãe que tem que estar me avisando sempre o que eu posso, o que eu não posso fazer. Um dos exemplos é no parquinho, quando a gente leva um bebê num parquinho, né? Ele precisa ficar ali no parquinho sem você estar o tempo todo intervindo, para que ele se motive e comece a explorar o ambiente, comece a ter a vontade de subir no escorregador. Então, o que acontece muitas vezes? O bebê ele ainda não consegue subir a escada do escorregador. O cuidador vai lá, né, assim, empolgado e tal, assim, claro, não faz por mal, mas coloca o bebê lá em cima do escorregador e ele escorrega sem passar pela etapa de subir a escada. Ou o bebê quer subir pelo escorregador e o adulto tira essa liberdade do bebê de explorar o que ele é capaz com o corpo dele. Ele diz, não pode subir não pode subir por onde escorrega, tem que subir pela escada, né? Então você vai dando limitações em vez de limites. O limite você vai colocar quando ele for. Você vai perceber que ele não tem aquela capacidade, ele pode cair, pode se machucar, você dá um limite. Agora, quando você tira e não tem um risco, é uma limitação que você está dando dele explorar o ambiente, dele descobrir o próprio corpo. Bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo. Então, é muito comum a gente ver aí, pais, eu também, né? A gente precisa estar se percebendo o que eu estou fazendo pelo meu filho, que ele já seria capaz de fazer, ou que ele pode por si só descobrir, sem eu ficar falando, sem eu ficar direcionando, e eu acabo fazendo por ele. E a gente precisa estar a todo momento se percebendo se a gente não está colocando limitações no nosso filho e impedindo essa motricidade livre. Então é muito importante, como eu estava dizendo ali no parquinho, o bebê tentar ver o que ele pode fazer na escada. Às vezes ele vai explorar a escada, mas não vai nem querer subir. E depois, várias vezes depois ali de ir no parquinho, ele vai daí despertar o interesse de subir para ver que daí ele vai poder escorregar. Então, talvez nesse processo ele vai lá tentar subir por onde escorrega e escorregar por ali. E é assim que a gente permite o desenvolvimento saudável, porque ele se sente capaz e ele vê o que ele não pode, e ele vai cada vez mais se motivando a conquistar novas etapas. Então a gente precisa se observar que se é que a gente acaba fazendo pelo nosso bebê, colocando ele de bruços quando ele não pode, colocando sentado enquanto ele não pode, colocando ele no escorregador enquanto ele ainda não foi até lá em cima escorregar. Quando a gente faz pelo bebê, pela criança, pelo nosso filho, a gente está facilitando e impedindo o desenvolvimento saudável. Então é aqui a mensagem que eu deixo hoje, a gente se observar e poder cada vez mais transmitir o nosso amor de uma maneira muito verdadeira, através do olhar, fortalecendo o vínculo e transmitindo o nosso amor, permitindo essa motricidade livre, com os cuidados necessários, com os limites necessários para que ele não se machuque, para que ele não venha ter um sofrimento desnecessário, digamos, para aprender. Isso também não é aprendizado. Aprendizado é ele poder explorar o ambiente e saber que aquele ambiente é bom, é seguro para ele, que aquele corpo ele pode confiar e aquele corpo é capaz, tem autonomia. Então fica aqui o recado
passe essa mensagem para o seu filho, ele vai cada vez se sentir mais amado por você, mais do que você já demonstra, do que ele já sente, ele vai cada vez mais sentir esse amor e vocês vão cada vez mais ficar mais unidos. Muito obrigada!